Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal da Sete. Hoje nós vamos falar sobre MEI, microempreendedores individuais, e como a formalização desses microempreendedores tem aumentado. E para falar sobre esse assunto, hoje eu vou conversar com a analista do Sebrae, Fernanda Silva. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa noite, Raniele. Eu que agradeço o convite. Boa noite, telespectador. Fernanda, para a gente começar, quem é o microempreendedor? Hoje, o microempreendedor individual normalmente são pessoas que trabalhavam de maneira informal em casa e que resolveram abrir um negócio. Então, esse MEI, esse microempreendedor individual, é uma figura jurídica, isso tem que deixar bem claro para quem está nos assistindo, porque ele abre uma empresa e a partir daí ele tem algumas obrigações e também alguns direitos. Qualquer pessoa que tem um trabalho informal, ela pode se cadastrar como MEI? Na verdade, ela tem que acessar o site do governo, que é o portaldoempreendedor.gov.br. Nesse site tem um rol de atividades que são permitidas como microempreendedor individual. Então, por exemplo, se eu sou dona de casa e eu sou manicure, pedicure, essa atividade ela é permitida. Mas tem algumas atividades que não são. Então, como são mais de 200 atividades, é importante esse informal acessar o site do governo para lá verificar se realmente a atividade dele consta no rol de atividades permitidas. E quais são os benefícios de se formalizar como MEI? Como MEI, o principal e que normalmente é o mais procurado são os benefícios previdenciários. Então, quando eu formalizo, eu pago uma tributação de 5% sobre o salário mínimo vigente, que é referente ao meu INSS, como informal. E eu também pago uma tributação para o governo. Além desse benefício, que pesa muito na hora da formalização, você consegue, por exemplo, ter acesso a serviços bancários, a serviços financeiros, que normalmente a taxa de juros para quem tem uma empresa são menores. Além de outros benefícios, de poder vender para o governo, entre outros. E qual a diferença do microempreendedor individual para a microempresa? Normalmente é o porte, tá? A microempresa ela tem um faturamento até 360 mil, ela pode ter mais do que um funcionário, entre outras regras. Já o microempreendedor individual, ele tem um limite de faturamento de 81 mil ano, pode ter apenas um funcionário e ele não pode ser sócio em outra empresa e nem ter sociedade. Esse microempreendedor, ele pode ter um estagiário, por exemplo? Na verdade, ele pode ter um estagiário, só que ele precisa verificar a regra de estágio, como é que é feito isso, pelo próprio associação que tem, né, de comércio no município, e verificar quais são as regras para que você tenha um estagiário. Então, talvez esse MEI consiga ter, talvez não, vai depender dessas regras. Fernanda, nós vamos agora para um intervalo. No próximo bloco, nós vamos saber sobre os microempreendedores em Governador Valadares. Voltamos já.